dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade Canal 28. Começando um dia bem informado com você e você está convidado a toda terça e quinta estar aqui com a gente para aprender mais sobre os seus direitos. Cada terça e quinta entrevistas especiais para que você possa ter mais conhecimentos jurídicos, para que dessa forma você possa estar ciente dos seus direitos. E hoje nós temos um convidado muito especial. Nós vamos conversar com o Dr. Parima Veras, ele que é juiz titular da primeira vara da infância e juventude. Nós iremos conversar sobre um assunto muito atual, que é a questão relacionada à redução da maioridade penal. Você não pode deixar de acompanhar essa entrevista. Lembrando que você pode acompanhar pelo YouTube na minha página do Lani Patrícia RR. Se inscreva na página, comente a entrevista e assista todas as entrevistas já realizadas em nosso programa. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, com mais um assunto jurídico muito importante e mais um entrevistado especial. Nós iremos conversar com o Dr. Parima Veras, ele que é juiz de direito titular da primeira vara da infância e juventude do estado de Roraima. E nós iremos conversar sobre o assunto que é muito atual, que é a redução da maioridade penal. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, além de participar pelo WhatsApp, através do telefone 91 11 37 40. Bom dia, doutor Parima. Bom dia, doutora. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa e eu gostaria de começar perguntando ao senhor qual o seu posicionamento com relação ao assunto da redução da maioridade penal. Certo. Bom, eu me posiciono contra a redução da maioridade penal por entender que não vai resolver o problema da delinquência juvenil e nem da delinquência de forma geral do nosso país. E eu tenho isso como uma convicção em razão de bem analisar o sistema penitenciário, né? Hoje o Brasil inteiro, é só abrir qualquer noticiário, televisão, jornal, nós temos uma superlotação no sistema penitenciário do país, onde não é possível realizar nenhum trabalho de ressocialização. Em regra, os presos, né, as pessoas que são reclusas, saem pior do que entraram, né, não é à toa, e nisso aí os advogados têm razão, são verdadeiras escolas do crime. Em muitos presídios, na verdade, são geridos pelo crime organizado, o Estado tem uma participação não plena como deveria ter, e colocar pessoas ainda com a personalidade de informação nesse meio, é claro que essas pessoas serão claramente cooptadas, né, pelas facções criminosas, pelo crime organizado, e nós só vamos aumentar ainda mais a criminalidade do nosso país. As medidas socioeducativas, bem aplicadas, elas são eficazes, né? Nós temos um número bastante razoável de recuperação, muito maior do que o sistema de adulto. É claro que eu não estou dizendo aqui que nós estamos no mar de rosa, né? É inegável que há uma delinquência juvenil enorme e crescente, mas não está exatamente ligada à questão da redução da menoridade penal. Eu creio que tem problemas mais complexos, como a questão do exercício do poder familiar, da drogadição, que nós podemos abordar ainda nessa entrevista de forma mais pormenorizada. Mas eu também defendo, para que as medidas socioeducativas sejam ainda mais eficazes, alguns reparos no ECA. Eu acho que a sociedade tem razão de reclamar, né, quando um jovem comete um ato infracional muito grave, um crime como um estupro, um roubo, um homicídio, e às vezes poucos dias está fora, né? Deixa a família estarrecida, a sociedade chocada,
Por que isso acontece? Né? Nós podemos corrigir isso reparando o ECA. Então, nós podemos aumentar o prazo das medidas socioeducativas. Tem alguns projetos que aumentam esse prazo de internação do adolescente para 5, para 6, para 8, para 10 anos. Podemos pensar nessa medida e podemos também fazer correções processuais no ECA, como, por exemplo, o prazo para o término do processo quando o adolescente está internado provisoriamente. Hoje nós temos um prazo que é peremptório. O juiz deve concluir a instrução no prazo de 45 dias. Se não concluir a instrução nesse prazo de 45 dias, o adolescente tem que ser posto em liberdade sob pena do próprio juiz receber uma reprimenda, né? O juiz é apenado criminalmente se ele não colocar o adolescente em liberdade após o prazo de 45 dias, se o processo não for concluído, né? Se a instrução processual for concluída. Então, isso é uma distorção do ECA que pode ser corrigida e a sociedade vai se sentir mais confortável, o adolescente vai receber a reprimenda que deve receber, porque a medida socioeducativa ela tem uma dupla natureza, ela tem o principal cunho, que é reeducar, socializar, reinserir na sociedade, na família, mas também tem a esfera penal, a punição. E o adolescente deve sentir que também está sendo punido porque praticou um ato grave. Verdade. E essas questões são importantes porque se corrigir essas questões do ECA, não seria necessário a redução da maioridade penal. Até porque hoje faltam políticas públicas para o adolescente, né? O direito dos adolescentes hoje, eles não estão sendo respeitados como deveria. Exatamente. Hoje as penitenciárias são depósitos, lá não há né, são pessoas deprimentes, né, não há trabalho, é um contingente de homens e mulheres ociosos. Né? Não fazem nada, não trabalham. Exatamente. Então, como tem muito tempo livre, a imaginação é cometer novos crimes, é tentar fugir, fogem mesmo e sai, sendo adulto, comete outros crimes, voltam para lá. Então, fica a sociedade pagando um alto preço. Porque o correto talvez seria até mexer na questão da pena, né? Porque colocar o adolescente hoje no estabelecimento prisional como está, realmente, como o senhor falou, não irá resolver o problema, irá piorar, porque ele vai sair de lá realmente pior do que ele entrou. Isso é um fato que ninguém pode negar. Isso, a senhora se refere ao aumento do prazo de internação, exatamente, né? Na medida socioeducativa de internação. Exatamente, seria melhor. Eu sou favorável a esses projetos que vão permitir que o adolescente seja melhor trabalhado. Mas na esfera do ECA, no caso, né? Seria mexer no ECA, na estrutura do ECA, né? Não precisamos reduzir a idade penal para resolver esse problema. Porque a maioria, eu faço audiências lá na vara da infância quase todo dia, eu posso dizer que 97% dos atos infracionais cometidos por adolescentes tem por trás a questão da droga. E nós não temos uma política pública hoje eficaz para trocar a droga. Então, o ato infracional é cometido, a maioria é furto e roubo. E esses atos infracionais de furto e roubo são cometidos para o adolescente adquirir a droga. E a droga, infelizmente, está muito barata aqui. Um cigarro de maconha custa R$5. Ontem eu perguntei de um adolescente em audiência quanto seria uma porção de pasta básica, R$10. Quer dizer, o acesso à droga está muito fácil, isso deve ser corrigido, né? Dificultar o acesso e também nós trabalharmos com medidas preventivas, né? Tem que se atuar em duas pontas, a polícia tem que combater, né? Tentar retirar de circulação os traficantes, fechar as portas de entrada da droga e nós, né, que trabalhamos com a infância e juventude, né, toda a rede, eu digo escolas, juizado da infância, CREAS, né, enfim, todo o nosso aparato, nós devemos nos unir para atuar preventivamente junto com a família. É preciso resgatar o poder familiar dos pais. Hoje, sensivelmente, os pais perderam a autoridade sobre os filhos. Acontece muito mesmo. Pois é, há uma confusão, doutora Dolane, que os pais acham que o ECA proíbe que eles exerçam o poder familiar. Nem o ECA proíbe, nem o Código Civil.
Ao contrário, ambas essas leis reafirmam que os pais devem exercer autoridade sobre os filhos. O artigo 1634 do Código Civil, que é pós o ECA, inclusive, né, de 2002, diz no seu inciso 7 que é dever dos pais exigir em relação aos filhos menores obediência, respeito e os serviços próprios da sua idade e condição. Olhem só, a lei dá todo o aparato, das ferramentas e orientação para os pais exercerem esse poder familiar. A ausência desse exercício não pode ser depositada na lei. E os pais têm que trazer, têm que terem consigo presente essa responsabilidade de bem educar os filhos. Verdade. E o que significa bem educar? Significa realmente ter uma vigilância, um acompanhamento, ter diálogo, isso muito próximo. Então os pais têm que ir à escola, participar da reunião de pais e mestres, tem que conversar com o professor, tem que colocar limite, colocar a hora que o menino vai dormir e a hora que vai acordar. Tem que procurar ocupar os filhos com atividades benéficas no dia a dia. Atividades que... esporte, música e tantas outras atividades que vão ajudar no crescimento. Deixar uma criança e adolescente desocupado muito tempo não ajuda em nada o crescimento dessa pessoa que está formando a personalidade e vai deixar tempo livre, tempo folgado para ela pensar em mal feito, em coisa ruim. Então, e essa primeira responsabilidade é dos pais. Nenhuma política pública, nem o Estado, nem o município, nenhum programa social vai substituir a ação dos pais. Os pais devem atuar em primeiro lugar, e nem a lei, nem a justiça, nem a jurisprudência, nem ninguém retira a obrigação e o poder de autoridade que os pais têm sobre os filhos menores. Muito bom, nós iremos continuar com essa entrevista logo após o intervalo comercial. Você não pode perder mais informações relacionadas ao assunto de hoje, que é a redução da maioridade penal. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando hoje com o juiz de direito, titular da primeira vara da infância e juventude, Dr. Parima Veras. Estamos falando sobre a questão da redução da maioridade penal. Dr. Parima, nós estávamos conversando com relação à questão das drogas e da sua influência nessa faixa etária. Como o senhor vê essa questão do local de internação? Hoje existe no Estado, de forma geral, locais de internação para os adolescentes que são viciados em droga ou atendimento para as famílias que possuem pessoas viciadas em droga em casa? Nós temos alguns locais de internação, mas essa internação é voluntária. Quer dizer, a pessoa que vai receber o tratamento deve voluntariamente querer fazer o tratamento, aceitar as regras desse tratamento. Então nós temos assim de internação, experiências não governamentais aqui, mas temos a Fazenda Esperança e a Casa Agapão, que prestam um serviço excelente, mas atingem um público muito pequeno e esse público voluntário. E nós temos, principalmente, é claro que isso atinge os adultos também, mas o nosso foco aqui é adolescente. Então nós temos adolescentes tão comprometidos, já estão num alto grau de dependência química, que eles nunca vão fazer um tratamento voluntário. Então eles precisariam passar realmente por um estágio de internação mesmo compulsória, claro, com autorização dos pais, e os pais querem isso. E em audiência eu pergunto se o jovem quer fazer tratamento. Alguns dizem que querem, verbalizam, alguns até de forma muito dolorida, dizem, não, doutor, eu quero parar de sentir essa agonia. Quer dizer, a agonia, ele está com alguns dias sem conseguir a droga, começa a crise de abstinência, então ele começa a sentir agonia.
E é nessa fase que os atos infracionais são cometidos, que ele precisa usar a droga, ele não se manda mais. Então, nessa situação, só uma internação para ele passar pelo processo de desintoxicação, por atendimento psiquiátrico, às vezes, psicológico, para depois passar para uma terapia em meio aberto. Se ele não passar no primeiro estágio, eu não estou dizendo que todos os casos devem se aplicar a mesma metodologia. Alguns casos, o acompanhamento psicológico em meio aberto, quando a pessoa não está muito comprometida, tem força de vontade, está consciente que precisa deixar de usar a droga, o tratamento é eficaz. Mas tem alguns casos que a pessoa não se governa mais, ele precisa usar a droga, é uma questão física já. Então, se ele não passar por um período de internação para se desintoxicar, para depois passar para um outro estágio, para esse trabalho meio aberto, é ineficaz. Só que não existe no nosso estado. E aqui estado, no estado nós não temos nenhum local de internação. Nós temos o CAPS-AD, que é uma terapia em meio aberto também, mas não tem, ao menos com os adolescentes, nós não temos visto um resultado eficaz. Há uma recidência enorme, adolescentes lá com 4, 5, 6, 7 atos infracionais cometidos, e o problema, ele até quer fazer o tratamento, mas nós não temos o local que realmente seja eficaz para o caso dele. É claro, já tentamos mandar, até obrigar compulsoriamente, por meio de sentenças, o Estado, o município a internar adolescentes em clínica em outro estado, mas é um dispêndio tão grande, uma logística que finda deixando o tratamento muito caro. E aí não acontece. Não, e cometem os acontece, mas assim a conta gota, muito pequeno, que não tem o efeito esperado. Hoje, só em meio aberto, nós temos 476 meninos, né, adolescentes, cumprindo medida socioeducativa. E quase todos esses têm problema de drogadição. E nós não temos o tratamento adequado para a maioria deles. E um outro ponto nas clínicas externas, em outros estados, é porque essas clínicas têm resistência de aceitar esses meninos. E tem um outro ponto ainda, é que quando nós mandamos para outro estado, ele fica alijado da assistência da família. Aí já tem um outro problema, porque ele tem direito à assistência da família, é fundamental que a família acompanhe, que a família se envolva. Como eu dizia há pouco, não há solução do problema fora da família, as famílias devem estar muito conscientes, né, para atuar, primeiro, claro, na questão da prevenção, para conversar, dialogar muito com seus filhos, explicarem as consequências da droga, né? Esse trabalho deve ser feito junto com as escolas. A escola também é um espaço privilegiado para trabalhar essa questão da conscientização, da prevenção. O professor é um profissional que está diariamente com o aluno, pode perceber mudança de comportamento. Quando se detecta que o menino começou a usar droga logo no início, é muito mais fácil combater. Por isso, os pais e professores, né, quem trabalha com a criança ou adolescente, e eu falo criança porque nós já temos crianças de 9, 8 anos, 10 anos, também usando com independência química. Então, tanto a família quanto a escola, que são os espaços mais privilegiados, que têm um contato maior com a criança e o adolescente, deve estar bem atento para detectar o problema logo no início, que aí fica muito mais fácil ser combatido, quando ainda não há dependência química, quando o tratamento é muito mais simples e eficaz. E as pessoas elas sempre comparam a questão da maioridade penal dos outros países com o Brasil. Só que lá existe um tratamento muito mais respeitoso com adolescentes, tanto com relação a essa questão do tratamento das drogas, quanto com relação até à educação propriamente dita. Como o senhor vê essa questão da educação no nosso país? Está sendo a contento para exigir de adolescente hoje que ele responda penalmente pelos seus atos, com menos de 18 anos? O Estado hoje, falando de país, ele oferece uma educação adequada para que o adolescente possa ter uma carreira profissional e deixar o crime?
Não, claro que não, né? A nossa educação, infelizmente, é falha. Nós temos visto o movimento de professores, os próprios profissionais que atuam na área de educação, eles apontam muitos problemas, né? E a sociedade não desconhece isso. Nos índices de comparativos com outros países, nós estamos lá embaixo, né, em analfabetismo, e aí eles querem igualar a maioridade penal com esses países que têm um investimento maior. Nós precisamos, aliás, eu tenho para mim que a salvação do nosso país, realmente, até outros problemas, como problemas morais, éticos, esse problema que nos assola, nos agride, que retira o dinheiro das políticas públicas necessária, que é a corrupção, a raiz desse problema é a nossa falta de educação. Então nós temos que ter uma educação realmente que prepare para a vida, né? Que além de ensinar os saberes necessários para o emprego só, né, para o trabalho, que nos ensine, né? Por isso que tem que atuar escola e família muito próximo, em conjunto, que trabalhe também a questão ética, né? Que desenvolva uma consciência no jovem que o dinheiro público que é retirado para o particular é aquele dinheiro que vai voltar para uma educação melhor, para um atendimento hospitalar melhor, para uma estrada bem sinalizada, sem buracos, que vai prevenir acidentes. Então, quer dizer, o problema da corrupção, que está ligado à nossa falta de educação ética, ele também é responsável por várias falhas nas políticas públicas, porque o dinheiro desviado finda fazendo falta para aplicar onde deveria ser aplicado nessa política de melhoria de educação, de serviços sociais, de saúde. Então, a educação, para mim, é a base e é a única saída possível para nós chegarmos num país mais organizado, que atenda melhor às necessidades das pessoas. E aí, depois de oferecer uma educação de qualidade, poderia até reduzir a maioridade penal, porque estaria dando direitos, oferecendo condições para que o adolescente tivesse uma situação melhor. Eu acho que a cada tempo, a cada época, essa questão pode ser reavaliada, mas nesse momento histórico que nós vivemos, não é prudente nem é justo com a juventude fazer essa redução. Até como, e eu não disse nenhuma novidade, isso é propalado por qualquer especialista, né, que o nosso sistema penitenciário não reduz a criminalidade. A nossa criminalidade de pessoas adultas também é crescente. Por que é crescente? Porque o sistema penitenciário, que deveria ressocializar essas pessoas, não ressocializa, não cumpre sua função. Se nós colocarmos mais pessoas lá, jovens, inclusive na idade de formação da personalidade, que é mais facilmente influenciável, nós só vamos estar aumentando esse contingente de pessoas não trabalhadas que são deletérias à nossa sociedade. E que, se tivesse um trabalho eficaz, muitos, ou a maioria absoluta, se recuperaria. É claro que nós deixaríamos espaço aí para as psicopatias, algumas coisas de doença que são difíceis de ser tratadas. Mas as questões sociais, de comportamento, se nós tivéssemos um trabalho eficaz, eu creio que nós resolveríamos muitos problemas, né? E como nós não estamos conseguindo isso, colocar jovens lá, é só aumentar a ineficácia do Estado nesse setor. Nós falamos da importância das políticas públicas para o adolescente. Quais os projetos que o senhor tem realizado como juiz da infância e juventude que venha contribuir para que o adolescente possa sair desse caminho do crime, ou se já entrou, de se responsabilizar? Existe algum projeto hoje nesse sentido? Fora o nosso trabalho diário de processo, de audiência, que eu converso com os pais, né, converso com os jovens, nós já temos um projeto em andamento, que é um projeto com os adolescentes que cumprem medida em meio aberto, né? Nós temos um programa de palestras sobre a questão do poder familiar, necessidade de obedecer os pais, de ter uma ocupação, de ter um projeto de vida, né? De sonhar com coisa boa, de sonhar em ter um emprego bom, sonhar em ter um carro, sonhar de construir uma família bem estruturada, enfim, ser feliz, né? Todos nós estamos aqui no mundo para ser felizes. Então nós fazemos essas palestras nesse sentido, a questão de prevenção no trânsito,
que nós temos também uma incidência enorme de adolescentes que cometem acidentes de trânsito, e nós trabalhamos essas palestras também abordam esses assuntos. Enfim, nós já temos esse projeto em andamento de prevenção. Agora temos gestado outros projetos e estou trabalhando no sentido, e já fiz isso uns anos atrás, é muito eficaz, para trabalhar melhor com a escola, né? Fazer uma parceria com as escolas nessa questão de prevenção, né? Porque eu acredito que a escola é o espaço privilegiado, né? Lá nas escolas estão a massa dos jovens, estão os pais, então nós podemos fazer um trabalho que alcance muita gente e que a gente alcance também um bom resultado. Muito bom, nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa, e é muito bom saber que estão sendo realizados trabalhos para incentivar o adolescente a seguir um caminho do bem. Eu acho que é uma responsabilidade, como o senhor colocou muito bem, do Estado e dos pais, né? Mas faltam políticas públicas para que o adolescente tenha uma condição melhor de vida. E o senhor explanou isso muito bem. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, a sua contribuição para a sociedade. Obrigado, doutora Dolane. Eu estou sempre à disposição, é nossa função, né? No que eu puder contribuir dentro das nossas limitações para prestar esse serviço de informação, a senhora pode contar conosco. Tá? Nós agradecemos muito, porque o conhecimento é muito importante. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Todas as terças e quintas temos um encontro marcado aqui na TV Cidade, canal 28, às 7 da manhã. Lembrando que você pode assistir essas entrevistas pelo YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Se inscreva, participe, comente as entrevistas realizadas. Nós também gostaríamos de dizer que você pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram e Twitter, e também fazer contato pelo WhatsApp 91 11 37 40. Gostaríamos também de agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiramente, a Noni de Luxo, a nova mania da cidade. A Noni de Luxo tem vestidos belíssimos para você. Todas as terças e quintas, a Noni de Luxo nos veste com roupas maravilhosas. Lá também você encontrará acessórios como bolsas, cintos, acessórios que vai deixar você muito mais bonita. Não deixe de conhecer a Noni de Luxo, que fica no centro da cidade, em frente ao Hotel Barro Dado. E o Nonato vai estar esperando você também para serviço de salão de beleza, de manicure, pedicure e depilação. Noni de Luxo, a nova mania da cidade. Agradecendo também ao Salão de Beleza Luzes Hair. O Salão de Beleza Luzes Hair vai deixar o seu cabelo lindo, seja você loira ou morena, tendo você cabelos curtos ou compridos. Ela estará lá esperando você para utilizar produtos maravilhosos para que os seus cabelos possam estar sempre brilhantes e bonitos. Salão de Beleza Luzes Hair fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1768, no bairro Caimbé. Agende um horário com a Luziane Souza e não deixe de cuidar do seu cabelo, fazer um belíssimo penteado e também sair maravilhosa para a sua festa. Queremos agradecer ainda ao Ney Maison. Ney Maison está com um espaço maravilhoso no Shopping Garden. Você não pode deixar de conhecer um espaço que oferece um almoço maravilhoso, café da manhã, lanche da tarde e um belíssimo jantar. E um ambiente bonito, aconchegante, que você não pode deixar de conhecer. Ney Maison no Shopping Garden. Agradecendo também a Tizuca Calçados, onde você pode encontrar os mais belos calçados da cidade. Sapatos que são confortáveis e bonitos. Você poderá encontrar Tizuca Calçados na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Veículos. Agradecendo agora a você que nos acompanha em nossas entrevistas jurídicas toda semana. Convido para que na próxima semana esteja conosco para mais um programa Conhecendo o Seu Direito, para manter você mais informado cada dia. Até o próximo programa.